Você é a favor da ditadura? Você é contra a ditadura? Seja de que lado você esteja, esse vídeo é para você. Meu nome é Gerson Menezes, do site Sucesso e Fortuna, e nesse vídeo eu vou falar sobre ditadura, empreendedorismo, capitalismo, comunismo e sobre a estupidez humana. Eu vou falar meio rápido, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tá certo, eu sei que você pode chamar isso de salada geral, falar de tanta coisa ao mesmo tempo, mas você vai perceber que todos esses temas estão interligados. Eu não ia tratar do tema ditadura porque não gosto nem de pronunciar essa palavra. Mas outro dia, um sujeito começou a defender ditadura numa discussão comigo e aí acabou me provocando gargalhadas quando entrou no meu canal e me xingou de um bocado de coisa, porque esse meu canal fala em riqueza. Então veja só, é um sujeito que se diz anticomunista e mete o pau num canal que é sobre empreendedorismo. Isso acabou mostrando, mais uma vez, que esse pessoal que prega a volta da ditadura não sabe nem o que está dizendo. Porque não existe nada mais afastado do comunismo do que o livre empreendedorismo. A liberdade de buscar riqueza de forma honesta e digna. Quem defende o empreendedorismo é a favor do capitalismo inteligente. Vamos, obviamente, começar pelo começo. Será que essas pessoas que até hoje veem comunista até debaixo da cama sabem o que prega a filosofia socialista? É muito simples. É a socialização dos meios de produção. Mas tem gente por aí dizendo que os que defendem justiça social e oportunidade para todos são comunistas e outros istas. Será que são imbecistas? Bom, esse tema é muito vasto, daria para ficar falando nisso tudo por vários dias seguidos. Mas eu vou tentar resumir, sabe? E vou logo avisando aos que se prendem a conceitos ideológicos que eu sou contra qualquer tipo de ditadura, seja ela da chamada direita, seja da chamada esquerda, e tenho uma opinião muito pessoal. Esses que defendem a volta da ditadura, se forem civis, são civis incompetentes e covardes, parecidos com aqueles menininhos bobões que correm para o colo da mamãe quando são ameaçados por algum coleguinha da escola. Seria mais honesto, mais corajoso e mais digno que esses menininhos dissessem para o coleguinha: tá bem, eu não tenho força nem competência para enfrentar você numa briga, mas não vou correr para o colo da minha mamãezinha, não. Só que tem gente que consegue sim enfrentar o menino valentão que queria bater no garoto cagão que corre para o colinho da mamãe. E os civis que querem a volta da ditadura são como esses menininhos cagões. Só que deveriam dizer: tá bem, eu sou covarde, sou estúpido, sou incompetente para enfrentar os corruptos e os desonestos, mas não vou correr para o colinho dos militares. Porque tem civil, sim, que tem capacidade, honestidade e competência para combater os corruptos e os que não sabem governar com decência. Logo de cara, um aviso: quem defende ditadura é um banana de mente atrasada, desinformado, equivocado, ignorante, porque ditadura é própria exatamente de republiquetas de banana. E o Brasil é um país muito rico, muito poderoso e muito digno para ter que ser colocado na lista dessas republiquetas de banana. Mas, como dizia Nelson Rodrigues há muito tempo, tem brasileiro que tem complexo de vira-lata. E eu não vim aqui para falar contra militar. O tema deste vídeo não é esse, até porque nem todo ditador precisa ser obrigatoriamente militar. E quem quer se pendurar na gola de um ditador, seja ele civil ou militar, de esquerda ou de direita, não passa de um covarde. Eu não vou nem mencionar aqui todas as bobagens que os que defendem a volta da ditadura dizem, porque, de novo, precisaria de alguns dias para citar todas essas bobagens. Mas tem algumas que merecem o troféu da imbecilidade. Teve um dia um sujeito que disse numa rede social que queria a volta da ditadura porque naquela época a gente podia ir à praia em paz, sem esses arrastões que acontecem hoje. Gente, nem rindo dá para ficar engraçado. Se chegar na praia e metralhar todo mundo, inocentes e culpados, honestos, corruptos, ladrões, marginais, todo mundo, esconder os cadáveres, no dia seguinte você também vai poder ir à praia e vai estar a maior paz. Mas será que a solução é mandar matar todo mundo? Pois é, o Brasil é o país das falsas soluções. Vou contar uma história muito interessante e verdadeira. Eu já fui correntista de um banco que reservava
um caixa para os aposentados. Como alguns desses aposentados eram bastante idosos, eles deixavam perto do caixa um banco para que os aposentados pudessem aguardar sentados a sua vez de serem atendidos. Até que um dia, um aposentado sacou toda a sua aposentadoria, foi perseguido por um assaltante que o matou para roubar todo o seu dinheiro. E sabe o que fez a agência bancária? Retirou o banco onde se sentavam os aposentados, porque, segundo o gerente, o problema é que os assaltantes ficavam observando os aposentados que iam sacar dinheiro e que ficavam sentados no banco aguardando a sua vez. O Brasil é assim. Em vez de aumentar a segurança e tomarem as medidas corretas, preferem tirar o banco e deixar as pessoas em pé, esperando eternamente por uma solução verdadeira, que evidentemente nunca chega. Algumas dessas falsas soluções são adotadas por ignorância, outras por burrice e boa parte delas porque os governantes preferem soluções falsas e baratas. As pessoas costumam dizer que a ditadura melhorou o ensino. O ensino público no Brasil, há um tempo atrás, era ótimo e não era por causa da ditadura, não, porque antes da ditadura ele já era muito bom. Eu estudei em São Paulo, por exemplo, e o ensino era excelente. Quer ver uma coisa? Quando construiu Brasília, Juscelino Kubitschek, que para quem não sabe era um governo civil, implantou em Brasília um sistema de escolas parque e escolas classe. O aluno ficava um período na escola parque, aprendendo atividades como música, pintura, escultura, artes plásticas, de um modo geral, e educação física de uma forma muito bem feita. E no outro período do dia, esse aluno ia para a escola classe estudar as matérias do ensino básico. Cadê esse sistema implantado pelo governo civil de Juscelino? Era para ter uma escola parque para cada 4 quadras de Brasília, porque ia atender perfeitamente a demanda. Acabaram construindo só 2 escolas parque para Brasília inteira. Foi no regime autoritário, por sinal, que eliminaram a divisão de ensino clássico para os que pretendiam fazer na Universidade de Ciências Humanas e ensino científico para os que pretendiam fazer ciências exatas. Unificaram tudo, obrigando, por exemplo, quem quer cursar letras a ficar perdendo tempo com cálculos matemáticos sofisticados, dificílimos, e enfrentar aulas de química e de física, de cujas lições jamais vão se lembrar e sequer vão usar. Eu nunca fui brisolista, mas tenho que admitir a importância da bandeira que Leonel Brizola sempre defendeu, de prioridade para a educação. Mas sabe como é, né? Leonel Brizola era comunista. Hoje as pessoas reclamam com toda razão da violência urbana. Mas eu lhe pergunto, se as crianças e os adolescentes, como na maioria dos países desenvolvidos e decentes, frequentassem a escola pela manhã e à tarde, como queria Juscelino Kubitschek, por sinal caçado pela ditadura e cuja morte até hoje é envolta em mistério, será que haveria sequer tempo e disposição para essas crianças e adolescentes virarem marginais? Mas fica mais fácil e mais barato tirar o banco e deixar as pessoas em pé, esperando por uma solução que nunca vem. E aí surgem as pregações de sempre: pena de morte, assassinato de pretos e de pobres e um bando de imbecilidades. Quando uma coisa é mais do que evidente: violência se combate com uma receita indispensável: educação básica obrigatória em tempo integral, combate ao tráfico de drogas e à corrupção policial. Mas fica mais fácil e mais barato tirar o sofá da sala, né? E não é preciso ditadura para resolver isso, nem apregoar que a solução é matar pretos e pobres. Ditadura é receita de republiqueta de banana. Uma delas é a tal da Coreia do Norte, que se diz, por sinal, ditadura socialista. Porra nenhuma, não existe ditadura socialista na Coreia do Norte. Vamos ver a diferença de vida que leva o ditador canalha que lá está e o resto da população. Vamos ver os banquetes que são servidos ao ditador canalha e o que está comendo o homem do povo, a população de um modo geral. Vamos ver quantas pessoas arriscam a vida fugindo dessa ditadura canalha. Ditadura é falsidade, é fraude, é o lado mais canalha do dito ser humano. Apontem um só país que tenha alcançado realmente um desenvolvimento expressivo com base em ditadura.
Aí vão citar o tal do milagre brasileiro que construiu hidrelétricas e não sei mais o que. Ora, o destino de todo país democrático é o crescimento, é o avanço, é o progresso. E não vou entrar em detalhes aqui sobre tudo o que proporcionou esse tal de milagre brasileiro durante a ditadura, porque isso é tema para outro vídeo. E esse aqui vai ficar muito longo se eu falar nisso tudo. E ele já está longo, né? Mas você vai ver que tem coisa importante ainda pela frente. Aguarda um pouco. Se quiser que eu diga, que eu mostre toda essa questão do milagre econômico, deixe uma sugestão lá nos comentários. Se houver mais de 3 pedidos nesse sentido, eu faço outro vídeo. Hoje vivemos um momento de crise, mas me diga uma coisa: se estivéssemos sob censura ferrenha, com todos os meios de comunicação podendo divulgar somente o que os ditadores deixassem, você teria conhecimento de toda essa podridão que está por aí? Aprenda uma coisa: um país só pode ser consertado se as pessoas tiverem acesso à informação, aos fatos, sem a censura que é adotada por todos os ditadores. Aliás, a primeira providência que tomam os ditadores é a censura. E por que isso? Ditadura não é algo tão bom? E por que então os ditadores precisam esconder os fatos? Eles têm medo do debate? Eles têm medo do contraditório? Mas que regime bom é esse? Olha, eu tenho muito mais a dizer, mas se eu for dizer tudo, esse vídeo vai ficar ainda mais longo do que já está. Mas vou responder a todos os ataques, a todos os deboches e a todos os desaforos que os defensores da ditadura se atreverem a dizer a meu respeito e a respeito desse vídeo. Portanto, fiquem avisados, porque eu nunca tiro a primeira pedra, mas depois que atiram em mim, vai toda uma pedreira em sua direção. Por enquanto, eu vou apenas concluir dizendo: civis, univos contra qualquer ditadura. Há civis decentes, plenamente capacitados a vencer essa crise e a construir um país decente. Só que um país não se constrói de um dia para o outro. Constrói-se, sim, na base de muito esforço e de muita luta. E crise se combate com democracia, com a verdade dos fatos, com debate, algo que não existe na ditadura. Crise. Olha, meu irmão, crise. Crise é própria do capitalismo. O capitalismo vive de crises. Os que vivem defendendo os Estados Unidos como modelo de democracia parecem se esquecer de que o capitalismo norte-americano já viveu inúmeras crises, inclusive crises que obrigaram uma infinidade de norte-americanos a venderem suas casas e irem morar dentro dos seus próprios carros. Cadê a ditadura nos Estados Unidos? Só porque houve crise. Eles apoiaram, diz assim, né? Diz assim, crise, a ditadura em vários outros países. E, aliás, não só se diz, tem provas, né? E, aliás, aí vem outro ponto. O sistema presidencialista é um fomentador de crises. Veja a diferença com que são equacionadas as crises nos países que adotam o parlamentarismo, com muito mais facilidade e menos trauma do que os países onde vigora o presidencialismo. Mas, novamente, as pessoas que não conhecem nada de política vão dizer: parlamentarismo com esse parlamento que nós temos, parlamentarismo com esse parlamento que está aí. Mas o nosso parlamentarismo, com essa pulverização do quadro partidário, com partidos fracos, é resultado exatamente do presidencialismo. Veja o que ocorre nos Estados Unidos, onde o sistema é o presidencialismo. Dezenas de partidos de quem nunca ninguém nem ouviu falar, mas a tal da alternância de poder fica com apenas 2 partidos, o democrata e o republicano. Será que acontece mais ou menos isso no Brasil, essa alternância de poder? O presidencialismo enfraquece os partidos, o parlamentarismo fortalece. Toda essa crise política atual decorre não apenas da corrupção e da péssima situação econômica do Brasil, como também do instrumento do impeachment, que na verdade é um instrumento parlamentarista enxertado pela Constituição presidencialista, o que leva a um sistema híbrido, adotado apenas para fazer o papel do parlamentarismo quando se quer e quando se precisa afastar um governo para colocar outro no lugar, porque esse governo é incompetente, não está agradando, não está conseguindo fazer aquilo que as pessoas querem. Então, esse nosso impeachment, ele faz parte de um sistema híbrido, e o sistema híbrido é sinônimo de conflito, de confusão e de crise. Se estivéssemos num parlamentarismo real, autêntico, tudo isso já estaria resolvido. Mas qual é o problema do parlamentarismo no Brasil? Exatamente esse: quer implantar um parlamentarismo híbrido, desvirtuar tudo. Um parlamentarismo cheio de arranjos políticos para defender
os interesses localizados. Então, se você, assim como eu, está insatisfeito com a situação do Brasil, em vez de ficar berrando que nem um bezerro desmamado por ditadura, lute por uma reforma política séria, que torne este país um país sério, merecedor de um lugar de honra no cenário internacional. Lute por uma reforma política séria e lute pela democracia. A única alternativa para brasileiros sérios que realmente amem o Brasil e possam sentir orgulho do seu país. Porque ditadura não honra nenhum país. Ditadura é uma vergonha. Combata essa vergonha com democracia.